Em termos de clima, há uma diversidade climática muito importante, né, nos Estados Unidos, e os climas variam do subtropical e temperado a coisas mais extremas como o desértico e o frio de montanha. Né? Dentre os principais formadores desse clima, primeiro, os principais fatores climáticos, destacamos primeiro que os Estados Unidos está totalmente na região temperada. Então, os climas predominantes são os climas temperados, tais como, ou melhor, os climas zonais, né, de zona temperada. Clima subtropical, já próximo ao Trópico de Câncer ali. Os climas temperados oceânicos, quando muito influenciados por maritimidade. O clima temperado continental, quando mais influenciado pela continentalidade. Há ainda, próximo à cadeia de montanhas, das montanhas rochosas, sobre as montanhas rochosas, o frio de montanha, e por causa de uma interação entre as montanhas rochosas e a corrente fria da Califórnia, que é uma corrente marítima que desce do polo em direção ao Equador fria, gerando regiões de clima árido e semiárido, né? Então desértico e semiárido. Então aqui a gente tem mais ou menos uma classificação do clima americano, né? Aqui no extremo sul da Flórida, algo parecido com o tropical do brasileiro, mas porque está muito perto do Trópico de Câncer, mas é quase desprezível. O resto do sul dos Estados Unidos, um clima que a gente chama subtropical, parecido com no Paraná, de Santa Catarina, essas coisas. Um pouco mais para o norte, aqui no centro-leste dos Estados Unidos, um clima que seria semelhante ao tropical, ou melhor, perdão, ao temperado litorâneo, mais para o norte, o que seria mais parecido com um temperado continental ou frio. Na costa oeste, no extremo noroeste, também o que seria um clima temperado oceânico. Na Califórnia, o que seria um clima mediterrâneo, muito parecido com o que nós temos na Itália, na Grécia, Portugal, Espanha. Nessa área aqui, já nos vales e partes das montanhas rochosas, clima desértico, então deserto de Sonora, deserto de Mojave, deserto de Chihuahua, tudo mais ou menos aqui. Nessa parte marrom, o que seria um clima semiárido, bastante seco, mas ainda não desértico. E no topo das rochosas mesmo, o que seria um clima de frio de montanha. E isso tudo acaba levando a vegetações mais ou menos correspondentes, né? Então aqui na região de clima subtropical, uma espécie de floresta subtropical, né? Na região mais próxima ao mar, inclusive vários pântanos, a Flórida tem pântanos, a Louisiana tem também. Na região do que seria esse clima mais, o que seria parecido com o temperado oceânico, florestas caducifólias, né? Decíduas caducifólias. O que seria mais no temperado continental, já o início de florestas de coníferas. Na região do semiárido, estepes secas, né? Inclusive, na verdade, centrão dos Estados Unidos, mesmo nos climas temperado oceânico e temperado continental e parte do subtropical, nós já temos pradarias, né? São espécies de steppes, horas mais secas em algumas regiões, horas mais úmidas. No desértico, vegetação desértica, no Mediterrâneo, clima mediterrâneo também. No noroeste dos Estados Unidos, aqui na região do estado de Washington, né? Lembrando, os Estados Unidos tem a cidade de Washington, que é a capital, na costa leste, e o estado de Washington, na costa oeste. Nós temos uma floresta muito interessante, chamada floresta de sequoias. E as sequoias são algumas das árvores mais altas e mais largas do mundo, né? Às vezes o pessoal faz até túneis entre as árvores para os carros passarem. Faziam, né? Hoje em dia é crime ambiental isso, mas antigamente fazia. Aqui o mapa das correntes, né? Então a gente pode ver aqui a corrente da Califórnia deixando essa parte aqui mais seca e contra essa outra corrente seca, mais quente aqui, deixando o extremo noroeste dos Estados Unidos e parte do Canadá mais quente e úmido, né? Então a gente sabe que correntes frias deixam o clima mais seco e correntes quentes deixam o clima mais úmido. Do ponto de vista da política, seria interessante nós tratarmos tanto de política interna quanto de política externa. Só que como os Estados Unidos ele tem uma influência externa muito importante, tanto que
o presidente dos Estados Unidos não é assessorado por ministros, como o Brasil, ele é assessorado por secretários. E a principal secretaria dos Estados Unidos é uma secretaria chamada Secretaria de Estado. E, em geral, a Secretaria de Estado americana ela atua como o homólogo brasileiro de Ministério das Relações Exteriores. Então, o foco que a gente vai estudar é a política externa dos Estados Unidos, até porque a política interna ela é bastante complexa. Assim. Então, tem aquela questão, né, os Estados Unidos é basicamente um país de bipartidarismo, né? Você tem o Partido Democrata, que seria de centro-direita, o Partido Republicano de extrema-direita e outros partidos que ficam orbitando aí. Ainda que no interior dos partidos tenham pessoas de matizes diferentes, né? No próprio Partido Democrata tem vários integrantes de centro-esquerda, é bem comum. Mas a gente vai focar na política externa americana, né? Na política externa dos Estados Unidos, especialmente porque ela é a que mais atinge nós enquanto brasileiros, né? Visto que nós não moramos nos Estados Unidos, mas moramos numa área sob influência deles. Primeiro destacaríamos que após menos de 50 anos depois da sua independência, os Estados Unidos estabelece uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que pode ser sintetizada em 1823, estabelece isso, e pode ser sintetizada na frase América para os americanos. Qual é o contexto disso daí? Existe o contexto das guerras napoleônicas, que vão ser encerradas mais ou menos no Congresso de Viena de 1815. E aí, após esse congresso, na verdade, um pouco antes do congresso, durante o congresso e após o congresso, as colônias americanas das potências europeias começam os processos de independência. Aí, várias potências europeias decidem impedir que essas colônias fiquem independentes. E aí os Estados Unidos deixa claro que, na verdade, é para a Europa deixar os problemas dela lá do outro lado do Atlântico, que a América é para os americanos, que os processos de independência deveriam ser respeitados. É interessante pensar na dubiedade dessa frase, né? Ela pode ser interpretada como América para os americanos, no sentido de americano todos aqueles que nascem no continente americano, mas também América para os americanos que nascem nos Estados Unidos da América, né? Inclusive, muitas vezes nós nos referimos a quem nasce nesse país, Estados Unidos, como americanos, e não necessariamente os habitantes do continente. Então, é muito interessante a forma como isso se dá. Aqui seriam os representantes europeus, que não podem passar por essa linha estabelecida pelos Estados Unidos através da doutrina Monroe. Aqui o conceito de segurança hemisférica, né? O hemisfério ocidental seria, portanto, protegido e guardado pelos Estados Unidos. Essa figura aqui é o tio Sam, uma figura importante para os Estados Unidos, enquanto os europeus tinham que ficar brigando entre si pela influência na própria Europa, na África e na Ásia, no que eles chamavam na época de hemisfério oriental. Aqui novamente, né, a doutrina Monroe, com o tio Sam pisando do Alasca até a Patagônia Argentina. Essa doutrina ela vai ser reforçada por uma segunda doutrina que a gente chama de doutrina do destino manifesto, mais ou menos organizada por volta de 1845, e que dizia o seguinte: os Estados Unidos era tão grande, tão poderoso, que ele merecia, entre aspas, ter acesso a duas costas, a uma costa atlântica e uma costa pacífica. E por quê? Porque eles tinham a divina providência, eles estavam designados por Deus para que isso acontecesse. Então, nesse mapa ele mostra como que se deu. Essa aqui, a área verde, é as 13 colônias que ficaram independentes durante o processo de independência em 1736. 7 anos depois, através de um tratado de Versalhes, houveram vários tratados de Versalhes, né? Mas através de um deles, em 1783, a parte que pertencia à França é anexada a esse país novo conhecido como Estados Unidos. 10 anos depois, em 1803, esses estados compram a Louisiana da França. Então, olha só o que era a Louisiana, é gigante, né? Tudo isso aqui era de influência francesa. Os Estados Unidos compra. Então, quando o Destino Manifesto ele é manifestado, né, ele é proposto, e 16 anos depois, os Estados Unidos compra a Flórida da Espanha. Então, quando o Destino Manifesto é
é incrementado, isso são os Estados Unidos, o verde, o rosa, o amarelo e o marrom. Aí, através de compras, através de guerras, através de invasões, através de vários subterfúgios, os Estados Unidos anexa, no próprio ano do Destino Manifesto, o Texas, em 1848, em relação ao México, o Oregon, em 1846, o Oregon foi cedido pela Inglaterra, hoje em dia são os estados do Oregon e de Washington. 2 anos depois, a Califórnia e o Novo México também conseguido junto ao México. E, por fim, 5 anos depois, compra-se do México mais esse pedacinho. Então, os Estados Unidos, ele não tem duas costas até 1845, ele tem pouco, sei lá, uns 60, 65% do território de hoje, e depois ele vai avançando especialmente sobre o México, né, para conseguir o seu território ter acesso aos 2 oceanos, deixando com a carinha que nós temos. Ainda mais tarde ele vai comprar, junto ao Império Russo, o Alasca.